Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho com pintura em tecido, tá bom? Mais precisamente em pano de copa com bonequinhas, tá? Então hoje eu passei aqui para mostrar para vocês, através desse vídeo, como é que eu faço esses cachinhos mais escuros nas minhas bonecas. Tá bom? Eu vi que tem algumas meninas lá no Facebook que pediram para que eu fizesse uma bonequinha com os cachos mais escuros. Então, eu passei aqui para mostrar para vocês como que eu faço esses cachos, tá bom? E antes de mais nada, agradecer a você que se inscreveu no meu canal, tá bom? Muito obrigada por você estar aqui assistindo esse vídeo. E acaso você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tá bom? Para que você possa estar vendo todo o trabalho que eu faço, todo o conteúdo que eu tenho para te mostrar, tá bom? Através das minhas pinturas. Então, vamos lá começar esse vídeo. Eu vou mostrar para vocês de uma maneira que eu faço, tá? Que é uma maneira simples e rápida, tá? Eu trabalho com quantidade, eu trabalho fazendo quantidade em pacotes, então eu precisei fazer de uma forma que seja para mim rápida, entendeu? Que eu consiga ter um resultado bom, mas de uma forma bem rápida. Então, para fazer esses cachinhos, eu começo com a tinta preta. Eu vou primeiro marcar os limites desse cachinho, tá bom? Senão quando a gente ainda não tem muita experiência, a gente perde o risco. Então fica difícil da gente estar achando o risco certinho para ficar os cachinhos todos certinho, tá? Então o que eu faço? Eu venho com a tinta preta, bem pouquinha tinta no pincel. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Bem com um pouquinho de tinta e vou marcar. Pode ver, pessoal, que eu já deixei uma boa parte do trabalho pronto para poder adiantar, tá bom? O nosso vídeo, não ficar um vídeo muito longo. Então, assim, ó, eu vou marcar todo o meu risco com a tinta preta, tá? Para você não se perder. Porque se você vier com a tinta muito escura e cobrir todo o desenho, você vai se perder, tá? Lembrando também que aqui, como é tinta escura, tinta preta, eu não uso diluente aqui no tecido não, tá bom? Então, olha, eu vou marcar todo o trabalho com a tinta preta, tá? Se acaso, pessoal, você tiver num dia assim que tá muito quente, assim, aí sim é necessário colocar o diluente, tá? Porque senão a tinta vai secar muito rápido e você vai ter dificuldade de estar puxando, tá? Mas aqui eu não tô colocando, não. E procura também fazer de maneira assim, por etapa. Não preenche tudo de uma vez só não, tá? Então, eu tô colocando, ó, eu sempre começo na parte de baixo pra cima, tá? Então, eu fui, ó, na parte de baixo dos cachos, ó, aqui, ó, na parte de baixo. Agora, eu vou marcar o fundinho do cachinho, ó, que fica por dentro do cachinho. Eu marco todo ele. Dependendo do risco, se for um risco assim grande, aí você vai fazendo de 2 em 2, em 3 em 3, dependendo do tamanho do risco, tá? Porque senão depois a tinta fica muito dura, seca, na verdade, seca no tecido, aí você vai ter dificuldade de estar fazendo o manuseio dessa tinta, tá? Se você achar necessidade de molhar o pincel, molha, tá bom? Você pode molhar na água ou pode molhar também no diluente, tá? Eu aqui tô molhando na água. Aí eu vou vir agora com a tinta sépia, preenchendo esses cachinhos, tá? Você vai preencher todo o cachinho.
É um trabalho bem fácil, preenche bem direitinho. Esfrega no preto, mas com um cuidadinho para que a tinta assim, não misture muito no preto, tá? Para poder a gente... Preenche bem, tá? Bem na trama do tecido. Pra ficar todo... Aqui daria até pra eu fazer com um pincelzinho maior, mas eu esqueci de pegar. Esse aqui tá muito pequenininho. Mas eu vou fazendo assim mesmo, tá? A tinta preta, ela tem um pouco de dificuldade de cobrir o tecido. Cobre bem direitinho aí, pra não ficar... falhas, tá? No tecido. Na hora parece um borrão, né? Mas a gente vai acertando no decorrer do trabalho, tá? É preciso paciência. A pintura, ela vai muito da paciência. Não só a pintura, né? Todo o artesanato, a gente precisa ter paciência. Sempre molhando a pontinha do pincel, tá? É que esse meu pincel que não tá me ajudando. Eu sempre trago um pincel errado, meu Deus. Mas vamos lá. Pode ver que ainda assim a gente parece até que quase que perde o risco, né? Mas não. Vamos preenchendo. Aí em casa, pessoal, a gente vai preenchendo bem direitinho, tá? É que no vídeo a gente faz, então a gente precisa fazer o que a gente leva 10 minutos, a gente tem que fazer em 5, então dificulta um pouquinho. Mas é isso aqui, tá? Preenche bem. O ideal também é você usar um pincel de qualidade, assim, que ele fique bem aparadinho, para na hora que você for fazer essas curvinhas, ele venha bem certinho, tá? Ele venha, fique bem definido esse acabamento aqui, ó, de toda a pintura. Ó. Preenche bem certinho as pontinhas. Tá? Aí, depois que você preencheu tudo, você vai fazer o quê? Vai voltar com preto. Aonde que você vai visualizar aí, você vai conseguir ver onde você colocou o preto. Aí você vai voltar com preto para reforçar. Esse, pessoal, é um método bem fácil para quem está começando. É bem fácil, não tem como errar. Tá? Preenche sem medo de errar. Se errar, não tem problema. Começa de novo, faz de novo, até a gente alcançar o desejado, tá? Não tenha medo. Porque às vezes, quando a gente está começando, a gente fica com medo, né? De borrar, fica com medo de estragar o pano, né? Ó.
você vai preencher bem direitinho, com calma, para ficar bem preenchido, tá? É só mesmo para mostrar para vocês que é bem fácil. Tem várias maneiras da gente tá fazendo os cachinhos. Mas só que as pessoas gostam também dele bem escuro também, né? Cachinho mais escuro. Porque é bom também para quem tá começando, começar com a tinta clara, né? Fica mais fácil. Esse método é para iniciante mesmo. Quem nunca pegou no pincel e quer pintar. Porque também, pessoal, quando eu comecei, na verdade, eu sou uma crocheteira, tá? Houve a necessidade de eu aprender a pintar. Porque eu vi o trabalho, eu queria fazer a parte do crochê mesmo, mas eu precisava da pintura. E eu não tinha quem fizesse para mim, né? E as poucas pessoas que sabiam fazer, não tinha aquele compromisso de venda, não queria esse compromisso de venda, entende? Aí eu ficava de mãos atadas, que eu queria trabalhar, precisava de alguém que fizesse e não tinha quem me ajudasse. Aí eu me vi no compromisso, né, de aprender. Então, fui aos pouquinhos fazendo do meu jeito para poder eu conseguir montar os meus panos, tá bom? Então, assim vai ficar ele todo preenchido, tá? Aí você vai pegar um pouquinho do sépia também e vai misturar com um pouquinho de branco, tá? Bem pouquinho, só para ficar um pouquinho mais claro. Tá? Deixa eu ver aqui, vou misturar bem pouquinho. Vai ficar espécie uma corzinha caque, Mas aí é um pouquinho de branco misturado com sépia. Aí eu venho agora marcando os cachinhos, tá? Dando pontinho de luz, ó, bem pouquinho, ó. Fazendo meia lua. Tá? Você pode fazer isso com um pincelzinho comum mesmo. Não precisa ser um pincel específico, não. É com um pincel que você consiga pintar melhor e que você tenha aí em casa, tá? Pouquinho assim. E vem marcando. Ó, tá? A gente sente que borra um pouquinho, é porque o meu pincel também não tá ajudando, que ele tá com a ponta grossa. Eu esqueci de lixar ele, tá? Quando você sentir que seu pincel tá com a ponta grossa, é só lixar. Depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço para lixar o meu pincel, tá? E você vai marcando todos os cachinhos. Trabalha a tinta, ó, tá? Vai fazendo meia lua. Não põe muita tinta para não ficar muito claro, que essa tinta aqui a gente vai esperar ela secar para depois a gente vir trabalhando mais em cima dela, tá bom? Aí aqui, ó, na parte de baixo do cachinho, ó, bem pouquinho. Ó. Tá?
Se você vier com branco puro, vai ficar bem marcado, tá? Então, aí é melhor você misturar um pouquinho do branco com o sépia, tá? Para não ficar muito forte, caso você coloque a mais, tinta a mais, você depois não vai conseguir tirar essa tinta. Vai ficar mais difícil, tá? Essa tinta vai toda secar. Depois que secar, a gente volta para poder trabalhar em cima dela. Tá bom? Aqui tá demarcado o cabelinho. Aí, para fazer essa, eu deixei duas partezinhas da franja para vocês verem como que eu fiz também. Aí eu vou fazer mais um pouquinho aqui, que eu fiz muito pouquinho do branco com sépia. Estou misturando aqui mais um pouquinho. Deixa eu ver. Ah, eu peguei até o pincel errado. Tô com um pincelzinho maior aqui, sim. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou passar o preto, né? Pra gente poder marcar essa franjinha. Ó, você vem com preto, encosta o preto lá. E vem marcando. Ó, franjinha. Tá bom? Se você fizesse, colocasse todo o sépia e depois viesse com preto, você não ia ter o resultado do preto bem marcado, entendeu? Porque a gente quer que o preto ele fique bem marcado. Agora eu vou e preencho com sépia, tá? Opa. Esse cabelinho, fazendo dessa forma, pessoal, é preciso ter paciência, tá? Porque pro tecido não ficar com falha, tem que preencher bem os cantinhos, senão vai ficar com falha, tá? Eu não sei se vai ficar muito, a mão muito em cima, mas o ideal é que vocês vejam bem. Aí a gente volta com preto e joga esse preto pra cima do sépia, sem cobrir o sépia, tá? Porque depois que a gente colocar aquela corzinha branquinha, a gente precisa que tenha o efeito. Aí eu vou marcar essa franjinha dela com um pouquinho de branco com sépia. Como que eu faço? Pego um pouquinho da tinta no pincel, pouquinho, olha, bem pouquinho mesmo. E vou marcar essa franjinha. Tá? Você vai marcar no sentido da franja. Ó. Tá?
Se você cobrir todo de preto, quando você faz esse efeito, ele não vai aparecer esse tonzinho de... Parece um marronzinho, não é bem marrom não, mas uma corzinha assim diferente. Tá vendo? Porque não é o branco puro e não tá em cima do preto, tá? Aqui, assim. Tá bom? Eu até esqueci de falar pra vocês a pele dela. Eu pintei a pele com amarelo pele, tá? E sombreei com um pouquinho de caramelo, tá bom? Então, é assim que vai ficar o nosso trabalho. Sendo que eu vou esperar secar um pouquinho, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esses acabamentos, tá bom? A gente vai ver onde tem falha, onde não tem falha, para poder fazer todo o acabamento do cabelo, tá bom? Então, meninas, depois do trabalho seco, tá? Espera secar para que você consiga trabalhar em cima desse cabelinho, tá bom? Não faz com ele todo úmido, não, porque senão você não vai conseguir ter o efeito. Eu vou arrumar aqui a tábua, vai mexer um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Depois do trabalho seco, você vai vir com a cor preta. Lá onde que eu já tinha colocado preto, tá? Você vem trabalhando o preto ali novamente no mesmo local, tá? Não ponha muita tinta. Nessa hora aqui você faz o contorno, ó, tudo bem certinho, para ficar tudo bem certinho, tá? Isso aqui já é para você estar finalizando o trabalho. Então, precisa estar bem caprichado, tá? Aonde você foi com a tinta preta, você vai voltar com a tinta preta, tá? E não tem como errar, porque aqui já tá tudo marcadinho, pouquinha tinta, porque o tecido tá seco. Se você for com muita tinta no tecido, aí você vai estragar, tá? Trabalha toda a volta. Não tenha medo de colocar tinta por cima da tinta que já tá seca, tá? Também porque esse cachinho aqui, ele tá bem pequenininho. Então, quanto menor o desenho, dá uma certa dificuldade, sim. Num desenho maior, você não vai ter tanta dificuldade. Mas num desenho pequenininho, né? Tem que achar o pincel bem legal para poder fazer, num tamanho bem legal. Se você usar um pincel muito grande para um trabalho pequeno, você vai ter dificuldade. Aí você segue fazendo toda a marcação, tá? No contorno aqui do rostinho, faz bem direitinho aí. Tá? Que a tinta preta, o cabelo escuro, é um pouquinho complicado da tinta pegar legal no tecido, tá? Porque eu não tô trabalhando com diluente, então você procura estar com a tinta bem não diluída, tá? Mas uma tinta assim que numa condição que você consiga trabalhar ela bem. Aí você vai vir com o sépia, cachinho por cachinho. Pode ver que aqui alguns estão muito claros, entendeu? Eu não quero que eles fiquem tão claros assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sépia e vou para cima desse lugar que já está para apagar um pouco. Ó, tá? Tá seco. Pode ir para cima dessa tinta
para apagar. Quando você errar um trabalho que você quer consertar, em determinados casos, é necessário esperar secar. Não fica colocando tinta, porque senão você vai estragar mais ainda, porque a tinta vai misturar e vai dar um outro tom, tá? Ó, você vai vir com esse sépia trabalhando por cima. Deixa eu ver, tá dando muita sombra, né? Deixa eu ver aqui. Tá dando sombra. Deixa eu ver aqui, peraí. Aí você faz bem direitinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo, tá dando muita sombra, pessoal. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma que não dê sombra. Tô sentindo que tá com muita sombra. Eu vou praticamente apagando aquilo que eu fiz aqui com aquela tinta mais clarinha, porque tá muito forte. Então, pessoal, depois que eu passei o sépia todo de novo, né, inteirinho nos cachinhos, para apagar um pouco, que eu achei que ficou muito claro. Então, você pode fazer isso, tá? Lembrando que é pouca tinta no tecido. Você vai conseguir apagar se acaso você achar que tá muito claro. Não tem problema, tá? Só que o que acontece? De uma etapa para outra, você tem que esperar a tinta secar, tá? Nesse caso, não é para fazer no úmido, não. Então, eu vou avivar um pouquinho agora essa tinta, tá? Por partes. Aí você vai fazendo de novo, ó, vai colocando de maneira que ela não vai ficar muito clara, tá? Então, quando você fizer a misturinha do sépia com branco, lembra, é sépia com branco, não é branco com sépia. Porque se você fizer branco com sépia, vai ficar uma cor muito clara. E é isso que eu não quero, que fique os cachinhos muito claro, tá? Ó, você vai fazendo um cachinho por cachinho, todo ele, tá? Deixa eu ver, não sei porque tá ficando com muita sombra dessa vez. Ai, deixa eu ajeitar aqui, pessoal. Vamos ver se vai ficar com muita sombra. Ainda tá, né? Pois bem, vamos ver se a gente consegue fazer assim mesmo. Vocês vão conseguir visualizar. Aí você vai fazendo em todo o cabelinho da boneca. Não tenha pressa de fazer essa etapa, tá? Porque depois ela vai secar e vai ficar uma corzinha suave. E isso se você fizer desse jeito. Sépia com branco, tá? Não branco com sépia. Por isso que eu gosto de... Eu não gosto muito de fazer misturinha não, tá? Se você quiser fazer esses cachinhos com uma tinta pura, você pode usar o areia, que cai bem aqui, com sépia. Você pode usar o caque, tá bom? Que também cai bem aqui com sépia. Porque o que acontece? Quando a gente faz mistura, depois a gente volta, a tinta nunca fica da mesma cor que a gente... Se você precisar mais um pouquinho da tinta, você não consegue obter a mesma mistura, tá? Então, eu evito. Ó, por baixo dos cachinhos. Tá bom? Vamos ver se no vídeo vai ficar
bom, tá? Aí, depois de feito isso, que os cachinhos já estão todos divididos certinho, a gente vem trabalhando com pincelzinho, filete, tá? Com um pouquinho da tinta diluída, preta. Você pode usar o preto se você quiser. E vamos fazendo fiozinhos, tá bom? Aqui nesses cachinhos. Deixa eu ver aqui. Tava tão bom, eu não sei porque eu fui mexer. Acho que eu sentei errado na cadeira e acho que tá por isso que tá dando sombra. Eu tô contra a luz. Acho que foi isso. Mas eu acho que deu pra vocês visualizarem, não deu, pessoal? Qualquer coisa, é só deixar aí nos comentários que eu vou estar fazendo novamente esses cachinhos, tá? Aí agora o que eu venho com a tinta preta e vou, ó, fazendo fiozinhos, tá? Depois essa tinta vai secar. Você que é nova, tá começando agora, ó, pode botar aqui assim por cima também, tá? Tá vendo? Esse outro lado de cá, olha, ele já tá secando, então a tinta vai assentando, aí a corzinha já não vai ficar tão aberta, tá? Aí você vem fazendo todo o contorno dos cachinhos, tá? Em tudo você vem fazendo esses cachinhos, se você quiser, tá, pessoal? Eu gosto de colocar, tá bom? Depois a tinta, ela vai secar, ela vai se assentar no tecido, tá bom? Você precisa ter paciência para esperar e você vai ver o efeito que vai ficar. Porque desse jeito, ele não vai ficar aqueles cachinhos muito brancos, entendeu? A tinta muito branca, tá? E é esse o nosso trabalho de hoje, tá bom? Aí eu quero também mostrar para vocês, é um detalhe assim que acontece, mas que sempre na verdade pode acontecer e às vezes a gente não sabe o que fazer. Quando eu estava fazendo esse paninho, adiantando o rosto para vocês verem, o que acontece? A pele ainda estava úmida, mas eu estava com pressa de fazer e não esperei secar. Aí depois, quando eu fui fazer os cílios, que a pele estava muito úmida, quando eu coloquei os cílios, o que aconteceu? A tinta expandiu, né? Então abriu tudo, aí borrou tudo. Aí meu Deus, eu não vou... Eu ia refazer de novo, mas eu falei assim, não, eu vou deixar, vou tentar ver aqui o que eu posso fazer, porque pode acontecer com vocês e na hora vocês não saberem o que fazer. Então, o que eu fiz? Esperei secar, espera secar, bem sequinho o trabalho. Aí você vai vir com a tinta de base, que no caso eu usei o amarelo pele, tá? Eu usei o amarelo pele misturado com um pouquinho de branco, porque eu acho que o amarelo pele ele é muito escuro. Então, eu vim com o amarelo pele e de fora para dentro eu fui separando os cílios, bem lentamente, entende? De fora para dentro, bem pouquinho, para poder eu separar, porque ficou um borrão. Então, pode acontecer que às vezes a pessoa vai entregar para o cliente, né? Tá pintando de manhã para entregar de tarde. Então, na pressa pode acontecer. Então, eu sugiro que vocês façam isso. Foi uma forma que eu encontrei de poder consertar o trabalho, tá bom? Espera secar e depois vem com a tinta de base, o tom da pele vem de fora para dentro, fazendo risquinhos, tá? Vocês podem perceber que ficou um pouquinho mais claro, mas aí não tem como, tá? Mas o cliente olhando, outra pessoa olhando, não vai perceber que é um erro, que você errou, entende? Então, são coisas que acontecem, a gente tem que saber consertar, né? É igual acontece no crochê, de repente, você está fazendo uma sainha e já está lá no final e o erro estava lá na cintura da boneca, da boneca, da saia, né? Aí você vai desmanchar tudo. Então, a gente tem que ter
ideias, forma de poder consertar o trabalho que não traga muito prejuízo, tá? Porque aí não dá para você estar refazendo sempre toda hora. Quando a gente tem tempo, a gente desmancha e faz de novo. Então, de repente, se for uma encomenda, se você pode refazer, refaça, pinte de novo. Mas se não for, de repente é uma pronta entrega, você pode estar passando o pano sem problema algum. Acaso você queira colocar um desconto por isso, mas eu creio que o cliente nem vai perceber que houve um erro ali da sua parte, tá bom? E esse foi o vídeo, tá? Agradeço muito por você ter ficado até esse momento aqui, vendo o nosso trabalho, tá bom? Eu agradeço muito a vocês, tá, pessoal? E eu conto com vocês também para o próximo vídeo, que eu vou estar trazendo um outro tipo de boneca, um outro cabelinho, tá bom? Para que vocês tenham inspiração, vocês consigam ver se essa é a forma boa para vocês trabalharem, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Não se esqueçam, tá, pessoal, de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o nosso trabalho, tá bom? Tchau, até breve.